Jeremias capítulo 1, verso 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada um que aqui está, por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, porque nós nos reunimos em adoração ao Senhor, mas sabemos que o Senhor tem algo para nos entregar e nos direcionar. Que o Senhor, ó Deus, possa falar aos nossos corações, a todos os nossos corações. Nós estamos, Senhor, sedentos de Ti. A Tua palavra fala que a nossa alma tem sede do Senhor. Nós temos fome da Tua palavra. A nossa alma necessita, meu Pai, desse alimento. Muitas vezes nós não reconhecemos, Pai, mas é isso que está gritando dentro de nós, a necessidade que temos de receber mais da Tua palavra. Mas que nós tenhamos consciência de que é a Tua palavra quem nos alimenta. Então, Pai, nos dê o alimento, e não somente isso, venha nutrir as nossas vidas nessa manhã, para que nós possamos estar fortalecidos pelo Senhor, Pai, e profundamente gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Usa a minha vida como instrumento e como canal da palavra que vem do céu e passa por mim até chegar aos corações. Que diminua eu, que o Senhor cresça, que nós possamos, ó Deus, nos lembrar da palavra e nos esquecer do pregador. Que a Tua misericórdia esteja sobre a minha vida, que eu tenha condições, Pai, de transmitir a Tua palavra nessa manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos lendo: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Irmãos, vou pedir licença para vocês, porque eu vou ter que tomar um pouquinho mais de água hoje. Abrir um parênteses aqui. Eu fui cortar o cabelo, fazer a barba sexta-feira. Eu não sei que produto que passava na minha cabeça, que eu comecei a inchar. Quem já assistiu o Professor Aloprado? Fui parar no hospital, tomar injeção de antialérgico para poder desinchar. Minha orelha estava desse tamanho, minha boca, né? E graças a Deus fiquei lá um tempo em observação, mas eu tô medicado, né? Não sei se alguém viu, mas eu tomei um comprimido aqui antialérgico para poder manter. Meu rosto já estava começando a esquentar de novo. Opa, peraí, né? Começar. Então, está secando muito a boca. Então, provavelmente vou tomar mais água. Está calor também, né? Quantos estão com frio aqui? Glória a Deus. O Senhor vela para cumprir a sua palavra. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. E o que o Espírito de Deus está soprando sobre nós essa manhã
é que nós precisamos ter um entendimento que toda palavra liberada dos céus para as nossas vidas são decretos no reino do Espírito. Nós vamos viver todas as palavras que o Senhor libera sobre nós, uma vez que tenhamos fé, uma vez que tenhamos coragem, uma vez que tenhamos a ousadia de avançar na direção que o Senhor nos dá. Quando o Senhor libera uma palavra sobre as nossas vidas e nós ficamos parados, inertes, ou não fazemos nada em relação à palavra liberada, nós então não viveremos aquilo que o Senhor já determinou nas regiões celestiais. Porque você deve se lembrar que para cada um de nós, o Senhor desenhou um plano desde antes da fundação do mundo, assim como Ele disse para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Você pode não ter sido constituído profeta às nações, mas você pode ter sido constituído profeta na tua casa. Você pode ter sido constituído profeta do teu trabalho, profeta no teu bairro, profeta aonde quer que você passar, porque o Senhor te viu e te conheceu antes mesmo de você ser formado no ventre da tua mãe. Então a primeira palavra que eu quero liberar sobre você é que você é exclusivo do Senhor. A identidade que há em você é a identidade de Cristo, mas a sua individualidade fala de uma pessoa única, que tem um único digital. Meus irmãos, nós conhecemos gêmeos como os filhos do Hélio da Andiara. Nós conhecemos gêmeos idênticos. Nós conhecemos aqueles gêmeos como os filhos da Monize, os filhos da Sayane, que são pessoas que nós temos proximidade, que nós conhecemos, que nós olhamos de longe e nós temos dificuldade, né, Tati, de reconhecer quem é um e quem é outro. Não, esse tem uma pinta, esse tem um jeitinho diferente, um é maior que o outro. Não, essa tem uma manchinha no rosto. Mas mesmo assim, são seres criados pelo Senhor de forma única. Então, que nós possamos nos sentir amados por Deus, porque o Senhor não nos fez em uma série de fabricação em massa. Não, o Senhor nos entreteceu no ventre da nossa mãe, um a um, detalhe a detalhe, foi feito no ventre da nossa mãe. E Ele já nos conhecia, ainda mesmo quando nós éramos informes, quando nós éramos seres sem forma nenhuma. O Senhor já tinha nos conhecido, como Ele conheceu Jeremias e o constituiu para algo. Então lembre-se, há um chamado comum entre nós. Há um chamado comum entre nós. E que chamado é esse? É o convite do Senhor para nós andarmos com Ele. Como o Senhor fazia com Adão e Eva no jardim, andando com Ele todos os dias, passeando pelo jardim. Mas um dia eles decidiram pecar, eles decidiram desobedecer. Então vem a queda e a separação da vida do homem com a vida de Deus. Mas a restauração em Cristo nos leva a ter novamente a vida sonhada por Deus, de intimidade com Ele. E quando o Senhor nos traz a direção de que, assim como Jeremias, constituído profeta às nações, nós também podemos nos posicionar nesse tempo como profetas da onde nós estamos sendo plantados, por onde nós passamos. Nós precisamos então assumir esse papel, assumir esse lugar. Mas pastor, eu não estou entendendo o que é esse tal profeta, o que isso faz, o que tem que fazer. Você precisa apenas parar de falar palavras de maldição e passar a falar e declarar palavras de bênção. Então a minha pergunta para você é: o que tem saído da tua boca?
Porque Paulo nos ensina que se não for para edificar, fique quieto, fique calado, feche a sua boca, não abra a sua boca para amaldiçoar. Não esteja em lugares em que você vai ser levado, impulsionado a cometer o erro, o equívoco e o pecado de falar mal de outra pessoa. Pelo contrário, você tem que se posicionar como um profeta que abençoa, que lança as palavras de bênção sobre a vida, principalmente dos nossos filhos. Acabamos de apresentar o Benício, e como é lindo poder ver os stories da Marcela, discipulando o seu filho todos os dias, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e derramando desse amor e da palavra de Deus sobre a vida do seu filho, profetizando palavras de bênção, que são tijolos na construção de uma criança. Quantos de nós somos vítimas, ou fomos alvo de pais que nos amaldiçoaram? Menino, você não vai dar nada na vida. Menino, você nasceu para nada. Você vai ser igual ao seu tio que era isso, aquilo. Você vai ser igual ao seu pai que não serve para nada. Quantas palavras de maldição nós lançamos na vida dos nossos filhos, e depois nós queremos que os nossos filhos estejam do jeito que a gente sonhou. Eu sonhei com um filho diferente. Quem é o responsável? Quem é a autoridade máxima sobre os filhos? São os pais. E nós precisamos nos posicionar como profetas da nossa casa. Profetas da nossa casa, que vão profetizar palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos. O profeta, como eu falei, tem que ter coragem. Por que tem que ter coragem? Porque, não sei se você lembra, mas eu quero refrescar a sua memória. Moisés foi chamado para profetizar. Mas Moisés, ele era pesado de língua. Algumas pessoas falam que ele era gago. E ele resistiu um pouco com o Senhor. Ele debateu um pouco com o Senhor antes dele começar o seu ministério. Então, o início da vida de profeta não é sair falando palavras que muitas vezes é a alma que está trazendo. Eu profetizo sobre a sua vida que eu não gostei do seu óculos. Peraí, essa palavra não veio do céu. Por que o profeta tem que ter coragem? Porque ele precisa ouvir em primeiro lugar. Moisés era pesado de língua, mas ele tinha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Mas uma vez que eu ouço agora, eu preciso falar aquilo que o Senhor me manda falar. E não é falar aquilo que eu acho, que eu gosto ou que eu não gosto, mas é exatamente o que o Senhor manda eu falar. Então a coragem precisa fazer parte da vida daqueles que querem profetizar, principalmente na vida dos filhos, do marido, da esposa, do colega de trabalho, das pessoas que nos rodeiam. Eu não estou falando que agora todo mundo vai virar profeta e vai ficar na igreja profetizando e falando coisas que... Não é isso. Não é isso. O Senhor está nos chamando para um posicionamento de sermos abençoadores, se isso soa mais leve para você. Pessoas que abençoam, abrem a boca para abençoar e não para amaldiçoar. Como está a sua casa? Minha casa está um caos. Pois é, você agora entende que você com a sua boca pode mudar a realidade da sua casa. Por quê? Porque a vida e a morte, diz a palavra, estão no poder da língua. Então, se você quer mudar a realidade da sua casa, comece a declarar palavras de bênçãos no seu lar. Comece a falar o contrário do que você vê. Sabe quando você pega uma criança e a criança está fazendo birra, e você, ao invés de falar, essa criança é uma bênção, ela está aprendendo ainda, ela vai crescer, ela vai entender, ela vai aprender. Além de coragem, o profeta precisa ter paciência. Ao invés de você falar isso, você fala, essa criança é uma chata, esse menino é um arteiro. Um dia nós fomos assistir um filme no cinema, e aí eu estava com o José,
Acho que o José não tinha nem 1 ano. Nós fomos entrar, a mulher na recepção do cinema. Eu com o José no colo, fui entrar, José entrou, eu fui entrar. Ela brincou com o José, ai que nenenzinho lindo, safadinho. Ele está repreendido em nome de Jesus. Meu filho não é safadinho, meu filho é uma bênção. Além de corajoso e paciente, o profeta precisa ser posicionado, ousado. Quebra as palavras de maldição que as pessoas lançam sobre a vida dos seus filhos. E não nos atendo às crianças, nós precisamos entender que toda e qualquer situação contrária àquilo que você sonhou, planejou ou esperou no Senhor, pode ser mudada a partir da nossa vida. A partir da nossa vida. Diga assim, qualquer situação. Fala com fé, qualquer situação. Você ouviu o que você falou? Qualquer situação pode ser mudada a partir de uma palavra. Qualquer situação. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. E que não seja o Deus do impossível do portão para fora. Porque quando a adversidade chega, muitas vezes nós perdemos a fé e falamos, esse Deus é o Deus do impossível, mas não para mim, não para minha casa, não para minha família, não para os meus familiares, não para aquilo que eu queria viver. E aí você cai num lamento profundo. Não, se levante como um guerreiro, se levante como uma guerreira e abra sua boca para abençoar. Meus irmãos, vamos ser sinceros, nós somos o tempo todo tentados a falar de alguém. O tempo todo tentados a falar de alguém, principalmente se for cunhado. Tentados a falar de alguém. E aí o que nós vamos fazer com isso? A decisão é pessoal. A palavra de Deus apresenta hoje a bênção e a maldição. Sabe o que o Senhor faz? Ele não tira o seu livre-arbítrio de escolher a bênção ou a maldição, mas Ele sopra no seu ouvido: escolha após a bênção. Toda palavra que o Senhor libera sobre você, Ele te dá uma direção. Toda proposta que vem do céu para as nossas vidas, o Senhor nos ajuda a tomar decisão. A decisão é nossa, o passo é nosso, a fé é nossa, o caminhar é nosso, o posicionamento é nosso, a atitude é nossa, mas Ele sempre está nos ajudando. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, disse Jesus. Nós precisamos confiar que em todo tempo o Senhor está conosco. Não importa a situação, não importam as dificuldades. Aliás, para aqueles que andam com Jesus, as dificuldades são um caos que o próprio Deus cria para nós alinharmos o nosso coração com o céu. Amém. Estamos aqui andando com o Senhor dia após dia, derramando o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração na presença do Senhor, e de repente a gente começa a se afastar, a gente começa a debandar para um lado, e então o Senhor falou: opa, eu preciso trazer meu filho de volta. Ele está se afastando daquilo que é o alinhamento com o que o céu está informando. Então peraí, deixa eu jogar uma pitadinha de caos. E aí você volta aos pés de Jesus, porque você já reconheceu que sem Jesus você não pode fazer absolutamente nada. O que é difícil para o Senhor? Difícil para o Senhor é não contar com pessoas que entenderam o poder da palavra. Obviamente que isso não é difícil no sentido do Senhor não conseguir resolver. Mas para o Senhor é um golpe muito duro. O Senhor se entristece com os filhos que Ele está liberando palavras e não estão se posicionando mediante as palavras liberadas. Toda palavra liberada, repito, é um decreto no mundo espiritual. Quando estamos em posição de autoridade, toda palavra que sai da nossa boca, toda palavra que sai da nossa boca estabelece reino ou estabelece império. Mas nós fomos libertos
do império das trevas, Colossenses 1,13, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Por isso agora, nós somos comissionados a sermos aqueles que vão declarar palavras de bênçãos sobre a vida das outras pessoas. Muda o ambiente, meu irmão. Muda a situação. Você tem o poder de fazer isso. Muda o ambiente. Está difícil lá no trabalho? O ambiente está pesado? Começa a profetizar. Começa a falar palavras que você ainda não está vendo. Está pesado, meu trabalho está ruim. Não, para. Meu trabalho é uma bênção. Esse ambiente é um ambiente leve. Está tudo caindo do seu lado. O mundo está caindo. Você vai falar o quê? Esse ambiente é um ambiente leve. Aqui reina o poder do nome de Jesus. Por quê? Porque nós somos sal da terra e somos luz do mundo. E aonde nós pisamos, o Senhor nos dá por herança. Não que nós vamos entrar numa loja e a loja vai ser nossa, mas nós vamos ter o poder de influenciar o ambiente. Se nós não entendermos quem nós somos, como foi com Jeremias, que o Senhor falou que desde antes que ele fosse formado, o Senhor já o conhecia, e essa palavra é para mim e para você, nós não vamos entender que o Senhor nos escolhe com especialidade e nos separa para uma obra específica. Empurramos então a nossa vida para a barriga, dia após dia, na nossa rotina. Entro às 7, saio às 17, chego em casa, janto, deito, durmo, acabou meu dia. Não, nós precisamos nos posicionar como crentes fiéis ao Evangelho, que levam a preciosa semente e veem as coisas mudar diante dos nossos olhos. Está difícil? Recorra àquele que tem o poder de mudar todas as coisas. Está complicado? Clame àquele que pode mudar toda e qualquer situação. Não há nada difícil para o Senhor, repito. Não há nada difícil para o Senhor. Que nós possamos nos posicionar, meus irmãos. A palavra profética, ela primeiro é parcial. Quando o Senhor nos dá uma palavra, o Senhor não nos dá o plano todo. Imagine você, se José soubesse tudo que ele ia passar para se tornar governador do Egito, será que ele gostaria de passar por tudo aquilo? Será que ele iria obedecer ao Senhor? Porque para passar por todas aquelas dificuldades que José passou, ele esteve em obediência. José não passou por dificuldades porque ele estava na desobediência. José não passou por dificuldades porque ele era um rebelde. José não passou por dificuldades porque ele estava longe da presença de Deus. Não! José passou por dificuldades porque o Senhor estava ajustando os parafusos e levando José para viver a plenitude do propósito que tinha para ele. Se talvez José ouvisse que ele ia ser lançado num poço, vendido como escravo, preso, encarcerado, caluniado, mentiram sobre ele, a mulher de Potifar enganou José, tentou passar uma rasteira em José, e diga-se de passagem, José saiu correndo. Então não se engane, há lugares, há situações que você não pode enfrentar, você tem que sair correndo. Davi enfrentou o gigante de frente, derrubou o gigante, matou com um golpe e passou a espada na cabeça dele, no pescoço dele. Mas José fugiu. E eu me lembro que quando eu passei pelo encontro com Deus, quantos passaram pelo encontro com Deus já? Algumas pessoas já passaram. Uma das falas era: quando o gigante vier, eu enfrento e derrubo, mas quando a cheirosa vier, eu corro. Vão ter lugares, situações e coisas que nós vamos ter que correr, fugir da aparência do mal, diz a palavra. Não é o mal em si próprio, mas é a aparência. E da aparência para o mal existe um limiar muito, muito tênue. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Meus irmãos, se eu e você soubéssemos o final da história, talvez nós escolhêssemos não obedecer.
mas porque nós olhamos para homens e mulheres de Deus na palavra, que obedeceram sem saber o que iria acontecer. Nós escolhemos obedecer, porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Abraão escolheu obedecer. O Senhor tem promessas para mim e para você. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor tem promessas para mim e para você. Eu me lembro que quando eu estava no início da minha caminhada com Cristo, eu recebi uma palavra. Eu não imaginava que eu me tornaria um pregador do Evangelho. Não imaginava que eu me tornaria um pastor, que eu seria chamado pelo Senhor para viver o propósito nesse lugar. Então o pastor me chamou e falou assim: filas irão se inverter. E eu não entendi aquilo, não entendia de jeito nenhum. Eu pedi para ele explicar, ele falou: o Espírito de Deus vai te explicar. E os anos foram se passando, e eu não entendendo nada daquilo. Comecei a ver pessoas que estavam muito adiante de mim e se estacionarem na vida com o Senhor, pararem no tempo, no comodismo, pararam de obedecer, pararam de ouvir a voz de Deus, pararam de andar com o Senhor. Eram aquelas pessoas que iam aos domingos no culto, sentavam no banco e não queriam fazer mais nada. Meus irmãos, a nossa vida fiel ao Senhor está na segunda-feira. Eu não creio no Evangelho que é o Evangelho que nos transforma no domingo e que nós esquecemos na segunda. Que no domingo eu falo em línguas e na segunda minha língua é maior que a boca. Não, eu creio no Evangelho de transformação permanente, onde eu vou de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória, avançando e crescendo com o Senhor. Mas isso tem que ser feito no meu dia a dia, no meu relacionamento com o Senhor, no nosso chamado secreto. Então, Abraão, ele ouve o Senhor falando: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Palavra parcial. O Senhor não mostrou o meio, tampouco mostrou o fim, mas ele deu uma ordem para Abraão. E Abraão, sensível à voz do Senhor, entendeu que era para ele ir. E Abraão foi. Em outro momento o Senhor fala: Abraão, pega o teu filho, o filho que eu te prometi, e você duvidou, mas tudo bem, eu te entreguei, porque eu sou um Deus que promete e cumpre as suas promessas. Então eu te entreguei um filho, agora pega esse filho, o teu filho da promessa, o teu único filho, leva para o monte Moriá, e você vai sacrificar e oferecer a mim como sacrifício. Abraão não ficou questionando o Senhor. Abraão apenas pegou o filho e falou: filhão, pega a lenha, vamos subir. Papai, eu já tenho mais de 15 anos e eu entendo. Lógico que isso não está na palavra, tá bom? Estou só conjecturando aqui para a gente poder entrar no ambiente. Aonde está o animal para o sacrifício? E Abraão responde aqui para ele: Deus proverá. Abraão, chamado pai da fé, por causa de atitudes como essa. Como nós temos nos comportado segundo a palavra que o Senhor tem nos dado? Porque o Senhor conhece cada um de nós no mais íntimo do nosso ser e sabe como Ele tem que fazer para nós entendermos que é Ele que está falando. O Deus que fala é o Deus que confirma. Quando Ele fala para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Passam alguns versículos, o povo fala: Josué, você é forte e corajoso. O mesmo Deus que falou é o Deus que usou o povo para confirmar a mesma palavra. Quantas palavras o Senhor já me entregou e eu descansei no Senhor, sabendo que se é do Senhor, Ele vai confirmar a palavra. Nós não podemos tomar decisões e atitudes com dúvidas, mas nós temos que crer que o Senhor falou e profetizar. E se aquilo é do Senhor, as coisas vão acontecer. Então Abraão subiu crendo que o cordeiro seria provido pelo céu. E quando ele deita o seu filho, amarra o seu filho, ele pega o cutelo e ergue o cutelo para matar o seu filho em obediência à voz de Deus. E brada uma voz, dizendo: Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você é fiel a mim. Então quando ele olha, ele vê um carneiro. E ele sacrifica aquilo que ele tinha profetizado. Deus proverá.
enquanto você está obedecendo e subindo o monte de um lado, Jeová Jiré, o Deus provedor, está aí impulsionando o carneiro do outro lado da montanha. E quando você chegar lá no topo da sua obediência, Ele vai prover todas as coisas. O que eu tenho que fazer? Não duvidar. Não duvide. Pelo contrário, declare palavras que vão consolidar aquilo que o Senhor falou. Traga a existência. Provoque o milagre. Por quê? Porque a palavra fala, nós andamos por fé e não por vista. Se for para eu obedecer tendo todas as condições, confortavelmente, eu quero perguntar para você, aonde está a fé? Eu tenho tudo. O Senhor falou para eu fazer algo e eu já tenho tudo, está tudo preparado, vai ser tranquilo. Eu vou lá, vou fazer isso, já tenho os recursos, está tudo certo. Aonde está a fé? Mas o desafio é nós entendermos que o Senhor falou, e o Senhor que dá a visão também dá a provisão. O Senhor que aponta também paga a conta. O Senhor que fala para ir, Ele vai junto. Nós precisamos continuar a crer. As promessas que o Senhor libera sobre a nossa vida, elas nunca vão ser claras o suficiente. Sempre vai ser parcial. E nós avançamos na velocidade que nós obedecemos. Quando o Senhor fala, dá um passo, dê um passo, mesmo que não haja chão. E aí vai se abrir uma nova cortina, e você vai entender qual é o próximo passo. Então Ele fala, agora o próximo passo, e você dá o próximo passo. Ele nunca vai falar o terceiro sem antes você dar o segundo passo. Ele nunca vai mostrar o fim sem antes você obedecer no começo. Ele nunca vai mostrar o meio sem antes você ter iniciado a sua vida de obediência. Nós precisamos entender que trafegar por essas ruas da fé é andar em profecia, liberando da nossa boca palavras que vão consolidar o reino do Espírito na nossa vida. E nós vamos andar contrários a todo tipo de religiosidade. Porque o contrário da religiosidade é andar profeticamente, sabendo que o Senhor tem um destino profético para as nossas vidas, e o que Ele falou sobre nós desde antes da fundação do mundo se cumprirá. Se cumprirá. Ah, pastor, mas eu não sei o que Ele falou. Por isso que nós somos chamados por Ele, para estarmos com Ele, para andarmos com Ele, para entendermos o que Ele está fazendo e qual é o próximo passo, o que eu tenho que fazer agora. A promessa é parcial. Mas ela também progressiva. Conforme eu avanço, Ele me descortina mais alto. E eu avanço mais um pouco, e Ele me mostra outra coisa. E eu avanço mais um pouco, e Ele me mostra qual é o próximo passo. E eu avanço mais um pouco, e eu começo a ver um quebra-cabeça se construindo. E eu avanço mais um pouco, e eu ouço alguém me dar uma palavra parecida com aquela palavra que eu recebi na semana passada, e que faz muito sentido se eu colocar dentro daquele lugar que eu estou com o Senhor construindo. Eu começo a ter clareza daquilo que o Senhor está fazendo, mas ainda não sei o fim. Por quê? Porque a revelação do céu, ela é progressiva. Se a revelação é progressiva, eu preciso permanecer em um lugar em que eu vou entender essa revelação passo a passo. O Senhor me prometeu, agora eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, porque se Ele me prometeu, Ele vai cumprir. Eu quero falar para você, antecipando um pouquinho, que eu ia falar no final. Toda promessa dada é uma tarefa delegada. Está cheio de gente que saiu da presença do Senhor, porque Deus me prometeu algo e não cumpriu. E qual foi a sua parte? O que você fez em conjunto com o céu para que aquilo que o Senhor prometeu se cumprisse? Toda promessa dada é uma tarefa delegada. Se o Senhor fala para você que vai te dar filhos, faça a tua parte. Ele já te deu, tá? Em nome de Jesus. Nós cremos. Já te deu, Ed, em nome de Jesus. Nós cremos. É pela fé. É pela fé. Uma revelação progressiva que nós vamos vivendo dia após dia. Você já ouviu alguém falar que o legal da viagem não é o destino, mas é
desfrutar do caminho? Eu morava em Genebra, na Suíça, e meu irmão morava em Berna, na capital. E para eu chegar na casa do meu irmão, geralmente quando eu não estava de carona, não estava de carro, eu pegava um trem. E eu ficava falando assim, vai mais devagar. Porque é tão linda aquela paisagem, os Alpes suíços e toda aquela paisagem. Mas sabe de uma coisa que eu descobri? Eu descobri que as paisagens que nós temos aqui no Brasil são mais belas, são mais bonitas. E muitas vezes o destino não era o melhor, mas o desfrute da paisagem era mais interessante. Enquanto você caminha, enquanto você marcha, enquanto você avança, desfrute do processo. Essa revelação progressiva muitas vezes vai te colocar em lugares desafiadores. Vai te colocar em lugares que vão te desafiar a enfrentar um público, falar em público. Por que eu estou falando isso? Porque eu não falava em público. Não falava. Minha mãe está aqui, né, mãe? Eu me escondi atrás da minha mãe. E eu preciso ser curado de um trauma de infância. E um dia estávamos em um aniversário e eu fui correndo e abracei a perna da minha tia, achando que era minha mãe. Quando eu olhei para o alto, era minha tia. E eu... E o Senhor transformou o meu interior. O Senhor mudou a minha vida. Por quê? Porque o Senhor falou e desenhou, desde antes da fundação do mundo, que o Rodrigo Daniel seria um pregador do Evangelho. Não fui eu que escolhi. Não fui eu que falei para o Senhor, eu quero ser pastor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, o Senhor me chamou, sabe onde? Lá no meu secreto. O Senhor me chamou lá no meu secreto, enquanto eu chorava e clamava ao Senhor. Senhor, já quebrei uma empresa. Senhor, eu estou tentando várias coisas, não dão certo. Eu tive uma ideia nova, eu vou fazer. Vendi uma moto, comprei um curso. Agora vai. Não era nada disso. Tentativas frustradas. Mas quando eu entendi que eu precisava só andar com o Senhor, queridos, é só andar com o Senhor. É só fazer de Jesus o seu melhor amigo. É só convidar Jesus para tomar um café com você. É só convidar Jesus para sentar do seu lado. Esses dias alguém falou que quando vai orar, quando vai ter o tempo com Deus, coloca uma cadeira do lado e fala: Jesus, senta aqui comigo. Foi alguém que está aqui? Foi o Felipe, né? Não era para falar? Desculpa. Convite para cá. Nós temos que ser conhecidos como os loucos. Loucos por Jesus, loucos pelo Evangelho, loucos por estar na presença. O anseio do nosso coração não pode ser uma ansiedade que toma conta das nossas emoções e faz com que a gente perca a voz. Por quê? Porque a voz do Senhor, ela fala quando nós estamos no descanso do Senhor. E a ansiedade nos tira do lugar de descanso. O que eu faço para sair da ansiedade? Leia lá. Quer abrir comigo? Vamos abrir junto, meus irmãos. Filipenses. Capítulo 4. Filipenses 4, 6. Nós conhecemos muito bem esse texto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Nós declaramos juntos que todas as coisas podem ser mudadas.
segundo o que sai da nossa boca. Agora a palavra fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Nada, absolutamente nada, pode gerar ansiedade em nós. Tanto que quando nós estamos arrumando as malas para fazer uma viagem, as crianças falam: estou ansiosa para... Não, você não está ansiosa. Porque a palavra fala para nós não sermos ansiosos por nada. Você está criando uma expectativa gostosa aí no seu coração. Não andeis ansiosos por nada. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Continua as instruções de Paulo no verso 8, quando ele fala o que deve ocupar a nossa mente. Mas nós precisamos entender que todas as coisas colocadas diante do Senhor vai arrancar de nós um peso de ansiedade. E aí nós entendemos que as dificuldades emocionais que nós temos, elas serão vencidas quando nós estivermos na presença dEle, derramando a nossa alma diante dEle e falando tudo para Ele que está acontecendo dentro de nós. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que está acontecendo. O psicólogo te ajuda, mas ele não sabe. O psiquiatra te ajuda, mas ele não sabe. O único que sabe é o Senhor. É o único que sabe o que está acontecendo dentro de mim e dentro de você. Por que Tiago fala que nós não recebemos muitas vezes? Porque nós não sabemos pedir. Porque de fato nós não sabemos o que exatamente nós precisamos para sermos curados. Mas a palavra fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe exatamente o que está acontecendo no nosso interior. Então Ele leva ao Pai exatamente o que nós precisamos. É por isso que nós buscamos a oração em línguas, por exemplo. Porque quando eu oro em línguas, eu estou orando a oração do Espírito que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Ah, mas quem não ora em línguas não tem isso? Tem! O Espírito Santo de Deus está pegando tudo do teu interior e levando ao Pai. Mas quando eu estou muitas vezes brigando com a minha esposa e falando que ela é isso, que ela é aquilo, reclamando dela o tempo todo, e eu começo a orar em línguas, o Espírito Santo de Deus, ele vai levar ao Senhor. E na verdade quem tem que mudar sou eu. Pai, muda a minha esposa. Senhor, a minha esposa é isso, ela é aquilo, ela faz isso, ela faz aquilo. E eu começo a orar em línguas. O Espírito Santo vai falando para Deus: é Ele que tem que ser mudado. É essa área que precisa ser tocada. É aquilo, ou é isso que ele precisa receber do alto. O conhecimento profundo da nossa alma só tem aquele quem deu a nós o fôlego de vida. A mente parcial e progressiva, como diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 3, do 9 ao 10, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Uma revelação progressiva. E além de progressiva, parcial, porque nós não conseguimos ver a conclusão de tudo. Ela também é condicional. Liberar uma palavra sobre a nossa vida, ela se condiciona ou ela espera a nossa atitude de fé para poder se realizar. Mas pastor, faz 10 anos que eu estou numa palavra, estou buscando a Deus para essa palavra, tenho tido atitudes de fé e as coisas não acontecem. Continue, persevere. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Você pode imaginar? Persevere. Porque o Deus que falou é o Deus que vai cumprir. Se você se certifica que está fazendo a vontade dele, está fazendo a tua parte, continue, avance, troque as palavras da sua boca. Porque o povo de Deus, quando estava no deserto, começou a ficar cansado. Aqueles que iam à frente estavam marchando firmemente rumo à terra prometida. Eles estavam fazendo a parte deles para alcançar a promessa que fora dada pelo próprio Deus. Mas aqueles que iam se cansando, iam ficando para trás, começavam a murmurar sobre tudo que Deus estava fazendo e também falar mal do pelotão que ia à frente. Quando nós nos cansamos da caminhada, nós começamos a dar espaço para murmuração e começamos a falar mal dos nossos irmãos. Sabe o que vai acontecer conosco?
nos tornaremos presas fáceis. Por quê? Porque aquele povo que murmurava lá no final da fila foi presa fácil dos amalequitas. Não caia no campo da murmuração, porque o campo da murmuração vai te levar ao julgamento. E uma vez que nós nos assentamos na cadeira de juiz, dificilmente nós queremos sair de lá. Nós devemos seguir os exemplos da palavra, assim como na vida de Ezequiel, que estava diante de um vale de ossos sequíssimos, diz a palavra. E o Senhor fala: profetiza, filho do homem, profetiza, filho do homem. Creio que o Senhor nos dá palavras, mas também que nos dá autoridade para falar e profetizar sobre aquilo que Ele já estabeleceu no Reino do Espírito. O Senhor te prometeu algo, profetiza sobre isso, e você verá isso acontecendo diante dos seus olhos. É uma enfermidade? Profetiza a cura. Creia. Ezequiel começa então a profetizar. E sabe o que é mais interessante? Os ossos começaram a se bater e se debater naquele vale de ossos sequíssimos. E o primeiro osso que começou a se mexer foi o osso que ouviu a voz do profeta. Sabe qual que é o osso que ouviu a voz do profeta? O menor osso do corpo. Por quê? Porque o menor osso do corpo está no ouvido. Então, quando o profeta está liberando aquelas palavras, o menor osso do corpo, que é aquele que recebe a informação, está nos nossos ouvidos, ele recebe a profecia, ele começa a gerar vida para aquele vale de ossos. Então o Senhor acrescenta pele, acrescenta nervos, acrescenta tudo que é necessário para que se forme um exército. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o Senhor se importa com o menor, o Senhor se importa com o maior. Às vezes você está se sentindo pequeno e até mesmo inútil, mas o Senhor te fala nessa manhã: você é meu filho, você é minha filha, amados e perdoados por Deus através de Jesus. Não importa o que você pense sobre você, quando eu der a palavra profética, se você for o menor, você será o primeiro. E isso não valida que nós temos que ser os menores ou ficarmos acomodados. Tanto que quando Jesus ele está falando com os seus discípulos falam: quem é o maior no reino? E Jesus não se opõe a essa pergunta, pelo contrário, ele responde. Por quê? Porque interessa que nós cresçamos espiritualmente dia após dia.